Muitas vezes, quando a gente termina um culto, a gente convida as pessoas dessa maneira: quem quer aceitar a Jesus? Muitos pastores, a maioria dos pastores, a maioria das igrejas pergunta: quem aqui quer entregar a vida, o coração? Quem quer aceitar a Jesus? Essa pergunta, ela deve ser muito importante, devido ao número de pessoas, pastores e igreja, que fazem essa pergunta. E eu queria perguntar para você, que está me ouvindo nessa manhã: o que seria aceitar a Jesus? Você sabe o que é isso? Você tem alguma noção do que seria isso? Talvez você pense que aceitar a Jesus seja entrar para a minha religião. Eu não sei se você percebeu, mas nesse tempo que a gente está louvando e falando da palavra de Deus, eu realmente frequento uma igreja, mas eu não disse o nome da minha igreja, eu não disse o nome da minha religião. E isso foi de propósito. Sabe por quê? A minha igreja não pode te salvar. Religião nenhuma pode te salvar. A minha igreja não salva. Religião nenhuma salva. Mas eu disse o nome de Jesus pelo menos umas 200 vezes. Sabe por quê? Porque Jesus salva. Porque Jesus perdoa pecados. Mas e se eu te perguntar, quem quer aceitar Jesus? Você sabe o que é isso? Não é entrar para a minha religião, que isso fique bem claro. Mas para a gente entender o que é aceitar a Jesus, a gente precisa entender quem é Deus. Deus possui características, Deus possui atributos, e essas características e atributos de Deus são imutáveis. E a principal característica, o principal atributo de Deus é que Deus é santo. A santidade de Deus impede que ele tolere o pecado. Deus não tem comunhão, Deus não tem amizade, Deus não tem vínculo, Deus não tem aliança nem com as trevas, nem com o mal e nem com o pecado. Deus é totalmente santo, Deus é totalmente puro e nós não somos. A Bíblia diz que todos pecaram e por causa do nosso pecado nós estamos separados da glória de Deus. Por causa do nosso pecado nós estamos separados da santidade de Deus. E um outro atributo que Deus possui, uma outra característica, é justiça. Assim como nós, se um dia roubarem alguma coisa nossa, a gente quer recuperar, a gente faz o boletim de ocorrência, a gente quer que a justiça seja feita, Deus também tem um atributo chamado justiça. E eu quero dizer para você que todo pecado que a gente comete é um crime contra a santidade de Deus. Todo pecado é uma ofensa à santidade de Deus. E o atributo justiça, a característica justiça de Deus, exige que o pecador seja punido, porque ele cometeu um crime contra a sua santidade. Deus também possui um outro atributo ou característica chamado amor. E em seu grande amor, a Bíblia diz que ele envia o seu Filho para receber o castigo no nosso lugar. Deus aceitou uma substituição. Ao invés de eu e você sermos castigados debaixo da ira de Deus, Deus coloca o seu Filho para receber a sua ira, para receber o seu castigo em nosso lugar. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Aí você pensa comigo: mas eu peco desde que eu me entendo por gente, por que eu não morri? Você e eu não morremos, mas alguém morreu por causa do nosso pecado. Por substituição, Deus colocou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus ressuscita ao terceiro dia depois de ter morrido na cruz. Ele vence a morte, vence o inferno, vence tudo. E ele diz: todo poder é me dado no céu e na terra. Ele tem poder de perdoar, ele tem poder de nos salvar. Mas ele não vai perdoar e salvar todo mundo, porque ele não vai perdoar e salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Nós somos salvos pela graça. O que é graça?
Graça é um presente que Deus nos oferece sem que a gente tenha feito nada para merecer. Você nunca fez nada para ser perdoado pelos seus pecados e pela graça Deus te oferece o perdão. Você não fez nada, nunca fez nada para merecer ser salvo e pela sua graça Deus te oferece a salvação. Ele oferece, e se você aceita o perdão e a salvação por meio da fé única e exclusiva no Filho de Deus, Jesus, você está aceitando a Jesus. Esse é o convite que várias vezes nós ouvimos em muitas igrejas, em muitos cultos, que muitos pregadores e pastores fazem. Quem quer aceitar a Jesus aqui hoje? Quem quer aceitar o perdão de graça, quem quer aceitar a salvação de graça, é assim que Deus nos dá o seu perdão e a sua salvação. Se nós não aceitarmos, a gente está dizendo: Deus, eu vou dar meu jeito sem a tua ajuda. Isso é muito perigoso, porque Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Se a gente não aceitar a Jesus, a gente não está com o castigo de substituição colocado ali na cruz. A gente não está aceitando que Jesus nos substitua. Então, a dívida para com Deus, a culpa pelos nossos pecados, ainda permanece em nós. E quando Jesus voltar, ou a gente partir desta vida para a eternidade, a Bíblia diz que nós entraremos em julgamento. No julgamento de Deus, Ele vai dizer: você aceitou que Jesus pagasse pelo seu pecado? Bem-vindo ao reino. Vinde, benditos. Mas e se você deixou para depois? E se você se baseou na sua própria crença, na sua maneira de ser uma boa pessoa? A dívida existe e você vai ter que receber o castigo eterno. A Bíblia diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago que arde como fogo e enxofre. Ali será atormentado para todo sempre, sem que haja descanso. Não seja condenado por Deus no dia do seu julgamento por haver deixado de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado por Deus no dia do seu julgamento por haver deixado de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados, se você entende que Deus não se agrada deles. Volte-se para Deus, se você o ama. Confia nele e o mais Ele fará. Porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Invocai-o enquanto está perto.